Olá pessoal, dando continuidade nas nossas aulas, hoje iremos resolver exercícios sobre limites onde eu caio em algum tipo de indeterminação matemática. Está ilustrado aqui alguns exemplos de indeterminação matemática. Tá? Esse símbolo aqui na matemática é conhecido como infinito. Tá? Neste caso ele pode ser tanto positivo quanto negativo, porque eu não especifiquei o valor, mas quando há uma subtração de infinitos, isso é um tipo de indeterminação matemática. Quando há uma divisão de infinito por infinito, também é uma indeterminação matemática. Quando eu tenho zero vezes infinito, é uma outra indeterminação matemática. Zero sobre zero também é indeterminação matemática. 1 elevado a infinito, zero elevado a zero e infinito elevado a zero. Tá? São alguns exemplos de indeterminação que pode ocorrer, o que você pode perceber na resolução de exercícios envolvendo limites. Tá? Vamos resolver o primeiro exemplo aqui. Limite de 4x ao quadrado menos 16 quando x se aproxima de 2 sobre x menos 2, correto? Qual que é a ideia geral para resolver um problema de limite? Substituir no lugar do x pelo respectivo valor. Vamos fazer isso. Fica 4 vezes 2 ao quadrado, menos 16 dividido por 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 dividido por 2 menos 2. 16 menos 16, 0. 2 menos 2, 0. 0 sobre 0. Isso não é resultado do limite. 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Como que eu contorno esse problema? Como que eu resolvo esse limite? Tá? Deixando bem claro que quando você cai numa indeterminação matemática, não significa que o limite não existe. Tá? Você tem ferramentas para calcular esse limite. É isso que a gente vai abordar nessa aula agora. Tá? Qual é a ferramenta, qual é a estratégia, qual é o caminho que me poderia contornar e fugir dessa indeterminação e tentar encontrar esse limite. Tá? Uma maneira de fazer isso, tá? Que os matemáticos perceberam seria trabalhar com uma tabela. Tá? O que seria trabalhar com uma tabela? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma tabela. Tá? Aqui eu vou colocar o valor 2. Estou me aproximando de 2. E vou tentar determinar quem seria aqui o meu y. Então aqui a coluna, primeira linha corresponde aos valores de x. E a última corresponde aos valores de y. Correto? Lembra que x tendendo a 2 significa que eu estou me aproximando de 2 pela direita e pela esquerda. Por isso que eu centrei aqui o número 2 e vou colocar valores aqui à direita e à esquerda de 2, correto? Valores à direita de 2. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o 2,001. O 2,01 e um pouquinho mais distante o 2,1. À esquerda de 2, 1,999. Um pouco mais à esquerda, 1,99. E um pouco mais à esquerda, 1,9. Ok? Aí está. Então, olha, estou me aproximando de 2 pela direita, estou me aproximando de 2 pela esquerda. Bem, se eu pegar a minha função e calcular o f de 2, substituindo aqui, tá? E tentando calcular o f de 2, então, por exemplo, a minha f de x foi definida por 4x ao quadrado menos 16 dividido por x menos 2. Tá? Eu sei que essa expressão aqui tem que ser diferente de quanto? De zero, para que a função exista. Né? Se o x menos 2 tem que ser diferente de zero, isso implica que o x tem que ser diferente de 2. Tá? Então, o domínio da função é qualquer número real desde que seja diferente de 2. O 2 eu não posso colocar o 2 porque já não faz parte do domínio. Tá? Por isso que eu tive uma indeterminação matemática. Mas eu posso resolver o limite. Tá? Não é porque o número 2 não faz parte do domínio, eu não consigo calcular a imagem, isso não é possível. Se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4, vezes 4 vai dar 16, com menos 16 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0, 0 sobre 0. É o que a gente chegou à conclusão acima, tá? Ou seja, para x igual a 2 eu não consigo calcular a imagem, não existe a imagem. Mas isso nada impede de calcular o limite, até porque o limite
é aproximando do número 2, nunca o número 2, tá? Eu estou bem próximo do número 2, percebe? Mas eu nunca vou utilizar o número 2. Esta é a ideia de limite, é uma ideia de aproximação. Então perceba aqui que eu tenho o número 2, não vou trabalhar com o número 2 aqui, porque nem posso, porque a ideia de limite é uma aproximação cada vez mais próxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, e vamos tentar analisar o que acontece com o meu y, para onde o meu y vai à medida que o x se aproxima de 2 pela direita e pela esquerda. Ok? Vamos tentar ver isso da seguinte forma. A gente pega 1,9, substitui aqui no lugar do x, aqui no lugar do x, aqui no lugar do x e resolve isso. Tá? Não vamos fazer isso, mas substituindo no lugar do x por 1,9 aqui e aqui, resolvendo isso, tá? Então para x igual a 1,9, eu tenho como saída 15,6, que é a imagem. Tá? E assim por diante. Eu vou pegar 1,99, substituir aqui, aqui eu vou levar ao quadrado, multiplicar por 4 menos 16, dividido por 199 menos 2. Resolvendo tudo isso daqui, vai dar 15,96. Tá? Pego este valor, substituo na minha função, resolvo, vou encontrar o meu y, e o meu y vai dar 15,996. Tá? Da mesma forma, vamos fazer do outro lado. Tá? Vamos pegar aqui o 2,1 e substituir no lugar do x e tentar encontrar a imagem. Tá? Substituindo 2,1 no lugar do x e resolvendo, eu vou chegar à conclusão que o meu y vale 16,4. Pegando 2,01, substituindo aqui, tentando encontrar a imagem, o meu y vale 16,4. E se eu pegar o 2,001 mais próximo de 2 pela direita, substituo aqui, vou encontrar um y igual a 16,004. Tá? Olha, dá para você perceber que estávamos nos aproximando de 2, né? Pela esquerda e pela direita. E aqui você já tem uma clara noção para onde está indo o y. Né? Você conseguiu perceber para onde está indo o y? Tá? Você tem aqui 15,99, correto? 9,6, desculpa, e aqui você tem 16,004. Quanto mais próximo a gente trabalhar com valores em torno do 2, nosso y vai para onde? Tá? Dá para perceber que este valor, na realidade, tem que ser que número? 16. Exatamente. Então, qual é a nossa conclusão? Portanto, tá? O limite de 4x² menos 16 dividido por x menos 2, quando x tende a 2, isso é igual a 16. Então, conseguimos calcular o nosso limite. Tá? Conseguimos calcular o nosso limite, tá? utilizando uma tabela auxiliar. Tá? Então, conseguimos calcular o nosso limite utilizando essa tabela auxiliar. E por que precisamos da tabela auxiliar? Porque a gente percebeu que quando estávamos calculando, deu 0 sobre 0. E quando é 0 sobre 0, eu tenho o quê? 0 sobre 0 tem uma indeterminação matemática. Uma maneira de calcular o limite quando eu caio em uma indeterminação matemática é utilizar uma tabela. Tá? Eu pego o valor que eu quero analisar, no caso 2, e pego valores à esquerda e à direita de 2. Pego esses valores, substituo na minha função, encontro a imagem. Pego o meu x aqui à direita, substituo na função e encontro a imagem. E aí, quanto mais próximo de 2 eu estou, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu consigo perceber que o meu y está se aproximando de quem? De 16. Essa é a ideia de limite, né? Uma aproximação. Quando x está próximo de 2, o y estará próximo de 16. Esse 16 é o limite. Ok? Está aí. Calculamos o limite utilizando uma tabela auxiliar. Você deve estar se perguntando: nossa, mas toda vez que eu for calcular limite e cair em uma indeterminação matemática, eu preciso utilizar essa tabela? Eu preciso fazer uma tabela auxiliar? Não. A resposta é não. Tá? Existe uma maneira mais fácil de calcular
o limite quando eu cair numa indeterminação sem utilizar uma tabela auxiliar. Tá? Isso será visto na próxima aula. É uma maneira bem fácil de calcular o limite e não precisaremos mais recorrer a essa tabela auxiliar. Mas eu quis mostrar para vocês que é possível você calcular o limite de uma função que você não conhece, né? Talvez você não consiga construir o gráfico para analisar para onde ela está tendendo, mas por meio de uma tabela auxiliar sempre é possível calcular o limite. Tá? Lógico, dá mais trabalho, existe um caminho mais fácil de fazer isso, e é isso que veremos na próxima aula. Então, obrigado por enquanto e até a próxima aula.